Olá, que tal estás? Bien? Vai ficar melhor ainda, porque hoje nós vamos trabalhar com condicional e heterotônicos. Assuntos importantes. Aí temos deverias descansar. Aqui já está mostrando para nós uma condição, né? Tem coisas que são muito intuitivas da língua, né? O nome já está te mostrando. Então aqui nós temos a formação do condicional simple. Simple, então agora eu já sei que não tem o verbo haber como auxiliar. Perfeito, isso mesmo. Quando é simple, não tem aquela formulazinha. Lembre, só tem fórmula quando é perfeito. Vai unir um ingredientezinho com o outro. Aqui não tem. Aqui é condição, tá? Como que você vai exprimir esta condição em língua espanhola? Utilizamos o condicional para fazer referências a ações passadas que não se realizaram, pero que poderiam haber se realizado. Elas não se realizaram, mas elas poderiam ter sido realizadas, vale? Observe, então, para que, de que forma vamos a utilizar ou como isso vai aparecer para você? Será que pode vir um texto lá no teu vestibular trabalhado só ali no condicional? Claro que pode, né? Lógico que pode. Música, geralmente, né? Muito trabalhado no condicional. Então, vamos lá. Qual é o uso, né? Qual a aplicabilidade deste condicional simples? Usos. Para invitar, invitações. Convidar. Normal, olha lá. Te gostaria sentar aqui? Te gostaria sentar aqui? Tá vendo? Tá jogando lá com uma possibilidade. Expressar cortesia. Muito bem. Eu diria até que uma das principais funções e a mais utilizada seria essa, né? Poderias ajudar-me com estas contas? Você poderia, né? Quando você quer ser muito cortês, você pode utilizar aí um condicional simples. Vamos lá. Poderias. Já aproveitando para dizer que é um verbo aqui irregular, né? Poderias. Verbo poder. É regular. Assim como poner. Para que mais vamos usar? Então, para expressar, para fazer convite, para expressar cortesia e para aconselhar. Eu que tu não haria as coisas assim. Eu que tu. O que é isso? Eu se fosse você, né? Eu se fosse você não faria assim. Quando você fala isso para alguém, você está dando um conselho, certo? Você está abrindo os olhos da pessoa, você está tentando mostrar para ela um outro caminho. Então, ali para aconselhar. Eu que tu não haria as coisas assim. Verbo hacer é irregular. Não haria, não faria. Vale lembrar que a maioria das palavras, várias palavras que em português nós escrevemos com F, em espanhol se escrevem com H. Não é uma regra, tá? É só para você lembrar, porque às vezes fica, eu não consegui traduzir aquele verbo ali, Andréia, só por causa daquele verbo eu perdi uma questão. Nem pensar, você não vai perder questão nenhuma, tá? Então aqui, faria, né, em português, com F, ó. E aqui eu tenho com H. Não é uma regra, é algo para você se lembrar como é que vai funcionar. Para expressar hipóteses. Boa! A lo mejor chegaríamos um pouco tarde. Provavelmente, ou talvez, chegaríamos um pouco tarde. Vejam bem que aqui está bem evidente que é uma coisa que não rolou, né? Não aconteceu. Para ações futuras desde um momento del passado. Ação futura e um momento del passado. Sandra dijo que chegaria sobre as 10. Ela disse que ela chegaria neste horário. Ela disse que ela chegaria. Então já deu para perceber aqui que ela não chegou, tá? Então condicional, expressando condições. Vamos usar para aconselhar, para expressar hipótese,
para ser cortês, para fazer um convite. Estes são os usos do seu condicional. Será que pode aparecer bastante para mim? O que eu diria para você? Fique de olho nos irregulares, tá? Haria, poderia, valdria. Acho que é bem importante. Por quê? Porque se for para você não identificar alguma coisa ali, muito possivelmente não vai ser que ele é condicional, porque essa terminação ia vai ficar bem evidente para você. Terminação ia condicional. Mas a tradução, quando o verbo for irregular, pelo amor da tua vaga, tem que saber, tá? Seguimos com condicional composto. Então a gente tinha o simples e agora a gente tem uma composição, os famosos ingredientezinhos dos tempos compostos que vocês já conhecem. Condicional composto. Opa, falou composto, verbo auxiliar na jogada. É isso. Indica una acción futura respecto del momento del pasado, pero anterior a otro momento que se habla en la oración. Anterior àquilo que você está falando aqui nesse momento. Então vamos ver como que vai acontecer isso. Verbo haber em condicional simple. O verbo haber no condicional que nós acabamos de ver. Condição, abria. Então, né? O verbo haber, abria. Tô falando da primeira pessoa, porque sempre que eu te der a primeira pessoa, as outras, as demais, já ficam de mais fácil dedução de tradução, né? Eu abria, tu abrias, ele abria, abríamos, abriais e abriam. Además, tenéis aí em vuestro material. Então, coloquei alguns aqui na sua formação. Verbo haber em condicional simples, mas particípio. Particípio, terminações, ado, ido. Aquela historinha de sempre. Tem que relembrar. E tem particípio irregular também. Então, vou sempre estar lembrando você de que os particípios irregulares, os textos estão recheados destes particípios irregulares. Precisa saber, tá? Ah, eu faço uma tabelinha? Faça como você quiser, mas dê um jeito de guardar. Pratique, pratique. Verbo es práctica. Formação lá. Haber. Abria dormido, abria amado. Usei aqui dois regulares, né? Temos dos regulares, dos particípios regulares. Abria hecho. Hecho? Feito. Pode ser traduzido em outro contexto como fato. Então, teria feito, na verdade, né? Vai traduzir assim mesmo. Teria dormido, teria amado, teria feito, habría puesto, teria posto, teria colocado. Se fosse verbo volver, vamos relembrar uns particípios aí? Vuelto. Habría vuelto. Se fosse morir, muerto. Se fuera resolver, habría resuelto. Então, sempre dê destaque para particípios irregulares, tá, amados? Vocês vão precisar muito disso daí. Isso daí vai aparecer aos montes nas interpretações de texto. Então, vejam como é importante. E aí, coloquem lá, teria dormido, certo? Tem que traduzir, tem que traduzir. Se é pra gente gabaritar uma prova, pra gente passar no vestibular, pra gente ser top, precisa ir fazendo as traduções. Porque às vezes o aluno fica com uma dificuldade, a gente diz, não pode traduzir por causa é língua, não pode traduzir, porque... Não, a gente está se preparando para uma prova de vestibular. O que é que eu preciso de você? Que você bata um olho dentro de um texto e que você entenda tudo que está sendo dito ali dentro. Não simplesmente olhar por cima, ter uma ideia do que se fala. Você vai ter que entender, né, tudo que está ali, as entrelinhas e tal. Então, precisa saber traduzir, sim. Não é pegar texto e fazer a tradução do texto. Não faça isso. Não precisa. É pontuar palavras importantes,
né? Com algumas conjunções, com algumas preposições, com verbos irregulares. É isso. Você vai ter que focar nessas palavrinhas, porque as demais, muitas ali, são iguais à língua portuguesa. Então, coisinhas que são bem importantes, você tem que ir destacando ali, tá? Bueno, de condicional compuesto, creio que já estamos. Então, lembre, composto vem com a famosa formulazinha, né? Uma composição de ingredientes. Verbo em haver, mais particípio. É haver, mais particípio. É sempre o haver, mais o particípio, só que o haver vai variando aqui, né? Vocês lembram lá no passado, ele tá no passado, e aqui ainda tá no condicional simples, a gente vai trocando. E aí, agora seguimos para heterotônicos. Heterotônicos, hetero, diferente. Tônicos, diferente na sua tonicidade, ou seja, a sílaba tônica não está no mesmo lugar. Com relação a quê, Andréia? Palavras que nós temos a grafia igual ou semelhante ao português, só que a sílaba tônica não está no mesmo lugar. Elas significam o mesmo, tá? Que em português elas têm o mesmo significado. Só que a sílaba tônica a gente vai falar num lugarzinho diferente. Então estas são heterotônicas. Relembre de guardar aí que a gente tem heterotônicas, heterossemânticos, que a gente também já viu, heterossemânticos, né? Diferentes no seu significado, só repassando aqui o conceito para você, e heterogenéricas, que tem gênero diferente com relação à língua portuguesa. Elas não têm o mesmo gênero. Lembram disso? Palavrinhas terminadas em ar são masculinas, palavras terminadas em umbra são femininas. E a gente tem lá, por exemplo, palavras que são árvore, por exemplo, em português é feminina, em espanhol, el árbol. Então são essas heterogenéricas. 3 héteros que para o teu vestibular você precisa saber, tá? E hoje nós temos aqui esse capítulo heterotônicos. Então vamos lá. Palavras que se escrevem de modo igual ou parecido ao português com pronúncia distinta, quer dizer, com pronúncia diferente. Aí você vai olhar aqui e vai dizer assim, ah tá, né? Academia, academia. Beleza. Alergia, alergia. Não vi nada diferente, né? Democracia, democracia. Fobia, fobia. Não. Vamos lá? Em espanhol, vamos primeiro em português e depois a gente vai em espanhol. Primeiro aqui. Academia, em espanhol, academia. Não é academia. Por quê? Não é academia porque eu não tenho essa I acentuada. Em espanhol, se você tem sonido IA, é obrigatório que esta I esteja acentuada. Se não está, é porque a sílaba tônica não é ali. Certo? Então, se a sílaba, se ela não está acentuada, é porque a sílaba tônica não é ali. Geralmente ela é antes. Então, observe. Academia em português, academia em espanhol. Não está acentuada. Então, eu sei que a sílaba é aqui antes do que eu imaginava. Já destaca essa aí, bem bonitinha. Tipos de questões que podem cair no vestibular para você com relação a heterotônicos. Marque a questão em que todas as palavras são heterotônicas. Ou ainda, eles podem destacar um heterotônico do texto, puxar lá para baixo no exercício e colocar para você. Na linha 9, o autor utilizou a palavra tal e não vai te dizer ali que é um heterotônico, você já tem que saber, né? E daí te pede para você, vai te pedir, marque a alternativa em que as palavras pertencem todas àquela classe daquela palavrinha. Então, palavrinhas que a gente precisa conhecer mesmo, tá? Com relação às suas sílabas tônicas. A tonicidade, é nisso que ela é diferente. Alergia, alérgia. Por que que eu sei que é alérgia? Cadê o acento? Não tem. Observe isso, não tem. Em espanhol, se tem final ia, tá acentuado. Então, aqui não tá. Alérgia. Democracia, democrácia.
fobia, fobia, cérebro, cerebro, não tá nada com acento, e nós também temos as nossas regrinhas da acentuação. Ah, é por isso então. Sim, senhores, por supuesto. Mais umas. Limite, limite. Ah, essa facilitou, né, Andréia? Porque tem acento. Sim. Aí mais fácil. Oxigênio, oxígeno também tem acento. Nível, nível. Sintoma, síntoma. Tá acentuado, mais fácil. Polícia. E agora, olha lá aquilo que eu te falei. Se ela tem som carregado ali na letrinha I, ela tá com acento, ó. Polícia. Telefone, teléfono, magia, mágia. Já me mostrou também que não tem, ó. Diferente, estão vendo? Ia, ia. Na verdade é ia e a. Mágia. Não leva acento. Portanto, guarde, tem... Ah, preciso conhecer o nome? Precisa saber que se chamam heterotônicas e o que são e conhecer uma boa parte dessas palavrinhas, tá? Então, nunca é demais dar uma boa olhada nelas, porque a gente pode sim ter uma questãozinha relacionada a heterotônicos, como podemos ter heterossemânticos e heterogenéricos. Atención entonces, no te pierdas ahí con el concepto de heterotônicos. Hasta luego, señores.